você acompanha o canal há mais tempo, você provavelmente se lembra de quando eu falei da Casa dos 200 Demônios. Basicamente, era uma casa tão assombrada que ela precisou ser demolida. No caso de hoje, a gente vai falar de uma história bem parecida, mas no Brasil. Pra quem acha que só existe Ed, Lorraine e Warren, pra quem acha que não existe eventos sobrenaturais documentados no Brasil, o caso de hoje é pra vocês. E eu já vou deixar um alerta que é um dos casos mais assustadores que eu já vi aqui no Brasil. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, que me ajuda muito o engajamento dos vídeos longos. Comentem aí casos que vocês querem ver no canal. Me sigam lá no Instagram também. E lembrando, como sempre, que todos os créditos e as fontes estão na descrição do vídeo. Mas bora pra história de hoje. Existe um município bem ao norte do Rio Grande do Sul, quase ali na divisa com Santa Catarina, que se chama Caiçara. É uma cidade de só 5.000 habitantes e a maioria das pessoas vive na zona rural, então é uma cidade muito pequenininha. As casas são bem simples, a maioria é feita de madeira, as ruas durante a noite ficam um breu só, não tem iluminação, é até um tanto quanto assustador. Mas o que essa cidade não sabia é que em 2014 ela ia ficar famosa por ter eventos sobrenaturais acontecendo. Primeira vez que eu entrei em contato com esse caso foi quando eu fui no podcast do KBC Caça Fantasmas, não sei se vocês conhecem, se não, sigam o canal deles, porque eles sempre fazem investigações paranormais em lugares assombrados. E eles comentaram comigo do caso Caiçara e falaram como assim eu nunca tinha ouvido falar, porque é um dos casos mais absurdos que existem aqui. E realmente, eu sempre fico procurando histórias de fora, porque eu não achava que essas coisas aconteciam aqui. Mas se preparem, porque essa história é bem bizarra do começo ao fim. Uma família composta pelo seu Augusto e a dona Neuza, com seus 3 filhos, um de 8 anos, uma de 11 e uma de 15, começaram a presenciar eventos paranormais na casa deles. Eu não vou mencionar o nome das crianças. Eles moravam em uma dessas casas de madeira, o telhado era bem fraco, não era telha de verdade assim, tipo aquela vermelha, era uma telha um pouquinho mais fraca. Então assim, qualquer barulho que você ouvia do lado de fora, dava pra ouvir muito bem do lado de dentro. A filha deles, de 11 anos, não era a filha biológica da família. Ela era filha de uma tia que era parente da dona Neuza, e aí por alguns problemas que ela teve, ela se separou do marido, ela não tava com condições de cuidar dela, a menina passou a morar junto com o casal. Mas assim, ela só não era filha biológica, era filha deles e era parte da família, mas os eventos sobrenaturais começaram a acontecer pouco depois que ela entrou na família. Os primeiros sinais que eles começaram a perceber na casa foram batidas na parede. Parecia que alguém tava dando socos do lado de fora e não deixando ninguém dormir. Esses socos surgiam no fundo da casa, onde ficavam os quartos, e eles paravam imediatamente quando alguém da família ia ver o que estava acontecendo. Eles achavam que eles estavam sendo perturbados por algum estranho, algum morador da cidade que estava tentando pregar alguma peça neles e estava querendo incomodar. Então, nos primeiros sinais, quando isso não estava parando, o seu Augusto decidiu entrar em contato com a polícia para eles irem checar se tinha alguém ali, prender quem quer que fosse que estivesse incomodando a vizinhança. O soldado que atendeu o chamado foi o Marcos Kleber Paloski. Ele foi imediatamente até a casa, eles procuraram um pouco ali do lado de fora, não encontraram ninguém, mas aí uma outra atividade que até então não estava acontecendo, começou a acontecer na frente dos olhos dele. Diversas pedras estavam caindo do céu, como se fosse uma chuva de pedras. E não é que a pedra estava caindo e rolando, não, ela caía e ficava no lugar. Parecia que ela tinha sido materializado ali, tanto no telhado, tanto dentro da casa, quanto fora. E isso todo mundo estava vendo com os próprios olhos, estavam surgindo pedras ali em volta da casa. E aí você conseguia ver vários pedaços de pedra e cascalho por toda parte. Como eu falei, a telha da casa era bem frágil, então se caíssem pedras ali, principalmente umas pedras maiores, a telha ia quebrar, mas ela não estava se quebrando. A pedra parecia simplesmente que tinha sido colocada ali e ali ela ficava. O policial que atendeu ficou meio desconfiado da garota de 11 anos, porque quando essa chuva de pedras estava acontecendo, ela estava dentro da casa, ela era a única que estava lá dentro. Então ele achou que ela que devia estar jogando e fazendo alguma coisa. Só que depois a menina saiu da casa e a chuva continuou, e aí ele descartou a possibilidade dela estar causando aquilo. Mas mal sabiam eles o que estava prestes a acontecer. A chuva de pedras ficou tão intensa que eles tiveram que se esconder embaixo de uma mesa. Só que isso não foi o suficiente para evitar que eles se machucassem. Em poucos minutos, o chão estava repleto de pedras de todos os tamanhos e formatos. Bom, o policial não tinha o que fazer, ele estava achando tudo aquilo muito estranho, mas no segundo dia as coisas foram piorando. As pedras só foram aumentando em quantidade e chegou em um ponto que o próprio guarda-roupa da casa caiu. Dessa vez, a polícia foi chamada de novo e ela foi acompanhada de vários vizinhos curiosos. Vocês imaginam a fofoca
fofoca que deve ter rolado na cidade de só 5 mil habitantes. Todo mundo queria saber o que estava acontecendo. Na terceira ou quarta vez que a polícia foi acionada, o próprio coronel falou que eles deveriam procurar alguma ajuda espiritual, que não tinha o que a polícia fazer. Não tinha ninguém ali perto que pudesse ser responsabilizado por essa chuva de pedra. E não fazia sentido. Foi aí que eles tomaram a decisão de abrigar a família em um outro lugar. Ó quem chegou. Eles foram realocados para um colégio da cidade e até o prefeito ficou sabendo do que estava acontecendo e tentou prestar alguma ajuda para eles. Um agricultor da cidade chamado Valdir disse o seguinte: todo mundo está com receio. Deu para ver vários fenômenos, como pedras aparecendo sem ninguém jogar e objetos dentro da casa se movendo sem ninguém tocar. Deu para ver fenômenos de natureza, pedra aparecendo sem ninguém jogar, objetos dentro de casa se movendo sem ninguém tocar, né? E além dos vizinhos fofoqueiros irem lá e quererem saber o que estava acontecendo, isso começou a ser notícia nacional. A mídia queria se envolver e ver o que estava acontecendo. Também foi mobilizada uma equipe de assistentes sociais para ajudar o município, porque nesse ponto não era só a família que estava sendo afetada. Os outros moradores da cidade também estavam entrando em pânico. Então vai pra lá. Com a mídia voltando toda a atenção dela para a cidade, vários grupos religiosos se ofereceram para ajudar a família. Nesse ponto, todo mundo já estava pensando que não tinha uma explicação lógica, que eles iam ter que fazer alguma coisa espiritual. Uma psicóloga também foi mandada para a família. Quando a família foi para a escola, as pedras continuaram dentro do colégio. Então isso significava que o que quer que tivesse acontecendo estava seguindo a família onde quer que ela fosse. O comportamento da garota de 11 anos começou a ficar meio estranho, mas foi a garota de 15 que começou a falar com uma voz rouca, diferente. O prefeito da cidade decidiu que ele ia pagar alguns meses de aluguel para a família em uma outra casa até que o problema fosse resolvido. Mas agora, qual era esse problema, como eles iam resolver, ninguém sabia. Em uma das noites, quando eles decidem sair da casa, algo bizarro aconteceu. A menina de 15 anos começou a falar com uma voz grossa. Ela começou a apresentar uma força maior do que ela deveria ter. Ela também se agarrou ao garoto de 8 anos e quase matou ele. Ela só não matou porque algumas pessoas conseguiram segurar ela e tirar ela de perto dele. Vocês imaginam como que o casal devia estar desesperado? Agora, além da chuva de pedras e fenômenos que eles não estavam conseguindo explicar, parecia que isso estava afetando os filhos deles. Eles estavam completamente desesperados, em pânico, eles não conseguiam dormir, eles estavam exaustos e eles não aguentavam mais tanta gente oferecendo ajuda e não ajudando em nada. A mídia chegava lá para fazer alguma reportagem e dizia: se vocês deixarem a gente filmar e gravar aqui, a gente vai oferecer ajuda para vocês. Mas essa ajuda nunca chegava. Então tudo aquilo virou um circo, eles estavam sendo super expostos e ao mesmo tempo ninguém conseguia solucionar o problema deles. Uma amiga da dona Neuza, que era cabeleireira, foi atacada na casa um dia quando ela estava tentando ajudar eles. Ela de fato estava tentando ajudar e ela tinha o costume de ir até a casa e fazer umas rodas de oração e rezar a Bíblia pra tentar fazer aquele mal ir embora. E aí um dia, quando ela estava na casa, alguns utensílios caíram em cima dela. Chegou um momento que uma pessoa de uma cidade vizinha queria fazer um documentário com a família e disse que ia levar um exorcista junto com ele. A família contou pra eles o que estava acontecendo. De novo, eles estavam desesperados, eles imaginaram que talvez um exorcista iria ajudar, então eles contaram tudo. Esse exorcismo que ele fez na casa foi inteiramente gravado. Então ele chega na casa, ele começa a andar pelos cantos, procurando as energias, o que podia estar acontecendo, e ele disse pra família que tinha um espírito ali que estava querendo tomar a casa de volta, provavelmente algum antigo morador que estava na casa antes e não estava feliz que tinha gente morando na casa dele. Eles colocam uma das meninas na cama pra ser exorcizada, ela deita na cama, ela tá coberta, e aí as coisas começam a ficar estranhas. Ela começa a se retorcer, falar numa voz grossa e diz que é o demônio. Ela também diz que quer a casa de volta, assim como o exorcista tinha falado. Depois de cerca de 4 horas de exorcismo, os exorcistas vão embora, mas as coisas não melhoraram. Parecia muito que esse exorcismo tinha sido só pra mostrar que eles tinham tentado fazer alguma coisa, mas não adiantou de nada. Uma prova disso é que durante o exorcismo, uma das pessoas estava filmando, disse que a dona Neuza estava com o celular na mão e enquanto o exorcismo estava rolando, o celular foi arrastado pra longe e aí ela pegou de volta e o celular foi arrastado de novo. Depois, a dona Neuza disse que isso nunca aconteceu, que ele tinha inventado aquela história pra tentar deixar tudo mais assustador. No dia que a família finalmente estava pronta pra mudar de casa, a garota de 15 anos saiu correndo durante a noite e subiu no telhado. Quando ela tava lá em cima, ela começou a arremessar pedras nas pessoas que estavam lá embaixo. Todos ficaram com medo dela e em pânico, principalmente com medo dela sofrer um acidente.
A telha, inclusive, quebrou com o peso dela e ela enfiou a perna pelo telhado. Eles finalmente conseguiram tirar ela de lá e todo mundo se mudou para essa nova casa. Nessa nova casa, os fenômenos continuaram e eles eram invadidos por repórteres. Eles já estavam muito chateados, eles só queriam paz, eles não queriam mais ninguém enchendo o saco, eles não estavam acreditando mais em ninguém que ia oferecer ajuda de fato para eles. Até que finalmente eles foram procurados por um casal. O casal se chamava João e Rosa. Eles têm um canal no YouTube chamado Caça Fantasmas Brasil e finalmente eles foram as pessoas que conseguiram ajudar a família. Quando eles estavam indo para casa, a Rosa já tinha identificado que tinha um problema ali. Eles foram até a família sem a intenção de filmar nada. No caminho eles perceberam que a rota onde a casa ficava era um lugar onde passava caixões, passava pessoas indo pro hospital, era um lugar de muita energia, como se tivesse um portal ali. A família já não estava recebendo ninguém nessa hora, mas quando os dois falaram que eles não tinham interesse de filmar nada e que eles queriam realmente ouvir a história deles, eles se comoveram e deixaram que eles entrassem. Eles passaram as seguintes informações. A garota de 15 anos foi o foco de todo mundo desde o começo. Ninguém prestou muita atenção na de 11. Mas quem estava sofrendo algo paranormal era a de 11. Inclusive, a garota de 15 anos estava só tentando se promover em cima da de 11. Era como se ela estivesse inventando todos aqueles fenômenos para ela ter mais atenção para ela. Como eu falei para vocês, a filha de 11 anos não era a filha biológica do casal. Ela foi acolhida por eles quando ela tinha cerca de 9 anos de idade. Então vocês devem imaginar que para ela foi uma transição tanto quanto difícil. 9 anos da vida dela, ela ficou morando em uma casa com uma família e depois ela se mudou para uma casa completamente diferente, agora com irmãos. Além disso, essa garota tinha muita mediunidade. E aí ela começou a ter um descontrole por tudo isso que estava acontecendo na vida dela. O primeiro instinto dela foi o de proteção. E como ela era médium, ela tinha esses poderes psíquicos. Dizem que o mais fácil de você conseguir materializar quando você tem esses poderes são coisas relacionadas à terra. Então, no caso, pedras. E eu sei que tudo isso, porque pra mim pareceu muita viagem, e eu sei que pra vocês deve estar parecendo muita viagem também, mas a gente tem que lembrar que, inclusive tem um vídeo aqui no canal já, do MK Ultra, que de fato, o governo dos Estados Unidos e a CIA considerava algumas pessoas como tendo poderes psíquicos, inclusive de telecinese, e o MK Ultra foi um programa que fez experimentos com essas pessoas, meio que Eleven de Stranger Things. Então isso existiu. É doido pensar, mas existiu. Então nesse caso, como ela tava tendo esse descontrole, ela puxava essas pedras pra proteger ela. Por isso que as pedras só se materializavam, elas não caíam, rolavam e faziam qualquer outra coisa, elas simplesmente apareciam ali em volta da garota, e por isso que quando eles mudavam de casa pro colégio, pra casa nova, aquilo seguia eles, porque quem tava provocando aquilo era a garota de 11 anos. Ou seja, a explicação disso tudo é que ela era uma garota que tinha poderes paranormais e acabou fazendo tudo isso, causando isso com a família sem saber, porque ela estava em descontrole. Se vocês lerem as reportagens da época, vocês vão ver que foi um negócio assim muito divulgado, muito falado, muito famoso. Quem é do Rio Grande do Sul provavelmente deve saber mais ainda, mas muitas pessoas dizem que o que funcionou, o que fez com que ela ficasse bem, foi o exorcismo, que de fato tinha um espírito ali e eles conseguiram exorcizar e mandar embora. Mas de acordo com o João e a Rosa, que tem esse canal, que ajudaram a família, eles falam que não. E o que aconteceu foi essa menina que era paranormal. Sendo uma explicação ou a outra, o fato é que depois que eles descobriram isso, tudo ficou bem. Hoje as meninas já se casaram, elas tiveram filhos, elas vivem bem, afinal aconteceu em 2014, já faz um tempinho. E de acordo com o João e a Rosa, a família tá bem hoje, não porque um exorcismo aconteceu, mas porque a garota aprendeu a se controlar. Apesar de já tá tudo bem, eles decidiram demolir a casa só pra garantir. E em entrevista ao G1, a dona Neuza disse o seguinte: está tudo bem agora, não tem mais nada de estranho. Queremos esquecer. Muitas pessoas nos ajudaram. Inclusive, tem filmagens depois, depois que o caso foi solucionado, a família permitiu que o João e a Rosa fizessem entrevistas com eles, então vocês conseguem acessar essas entrevistas, vocês conseguem ir lá no canal deles também e ver o que a família tá falando. Eu acho que vocês podem tirar as próprias conclusões. Eu tenho certeza que alguns de vocês vão falar que não deve ser que ela era paranormal, que devia realmente ter alguma coisa na casa, que o exorcismo ajudou. Enfim, a conclusão fica de cada um. Tô passando pra vocês
vocês o que eu pesquisei e os fatos. Inclusive, eu queria dar os créditos aqui pra Joyce do canal Ler Até Amanhecer, porque ela fez essa pesquisa, ela conversou com o João e a Rosa, ela conta isso no canal dela. Então, algumas coisas que eu tirei pra fazer esse vídeo foram do vídeo dela, que tá muito bom, assistam lá também. Enfim, quero muito saber o que vocês acham. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que ela possa ter sido uma pessoa que tava em descontrole das habilidades paranormais e por isso começou a criar atividades sobrenaturais na casa dela? Ou não? Será que tinha alguma outra coisa bizarra acontecendo? E é isso, esse foi o caso de hoje. Até a próxima.